Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência hoje no nosso estudo sobre escatologia, né? Lembrando que hoje é a nossa penúltima aula, que a gente vai estar falando um pouco sobre esse assunto. E hoje a gente vai resumir essa parte em ressurreição, grande tribulação e os eventos subsequentes à grande tribulação, tá bom? Então, todos aqueles símbolos que o Apocalipse trata, a gente vai tentar trabalhar eles aqui de alguma forma, mas não exaustivamente, não exaurindo as fontes, né? Porque senão a gente ficaria aqui uma eternidade. Mas a gente vai dar uma olhada aí em uma ou outra interpretação de alguns símbolos que a gente tem dentro do Apocalipse. Vamos começar trabalhando um pouquinho a questão das ressurreições, porque faz parte da nossa lição 3, que está na nossa apostila, e a gente já dá sequência aí com a grande tribulação. Então, a ressurreição ele foi um tópico já abordado, acho que na primeira, na segunda aula, porque a gente falou sobre as linhas, né, milenaristas ou milenistas, onde a gente tem o o pós, o pré-milenismo, o dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. E em todas elas a ressurreição aparece, né? E o autor ele decide dar um foco maior nessa lição 3 sobre o que é a ressurreição, qual é o seu propósito, né? A sua diferença. Mas como a gente acompanhou os versículos que trabalham a ressurreição, a gente já tem uma ideia mais elaborada sobre como que ela vai acontecer e suas divisões. Aqui a gente vai apenas revisar, né, reforçar um pouquinho o conceito e ver como ela acontece. Então, separando nas linhas, a ressurreição no pré-milenismo ela considera haver uma primeira e uma segunda ressurreição, onde a primeira ressurreição ela vem no final da grande tribulação, apenas para os santos que morreram em Cristo, né? E depois ela vai ocorrer a segunda ressurreição para os ímpios no final do milênio. Então a gente tem uma grande tribulação, a volta de Jesus, arrebatamento e ressurreição dos santos. O diabo é preso, tem um milênio, e aí no final do milênio, a ressurreição dos ímpios para o juízo final e depois o estado eterno. É assim que considera o pré-milenismo. Mas essa visão que eu passei, ela é mais comum do pré-milenismo histórico. O pré-milenismo dispensacionalista, ele já pega, ele tem também essa visão da primeira e da segunda ressurreição, mas ele vai pegar a primeira ressurreição e dividir ela em duas partes, tipo, primeira ressurreição 1 de 2 e primeira ressurreição 2 de 2, e depois a segunda ressurreição, tá? Para o pré-milenismo dispensacionalista e para o pré-milenismo histórico, a segunda ressurreição ela é igual. Acontece no final do milênio, é apenas para os ímpios, e aí para ter o juízo final e estado eterno. Isso é baseado em Apocalipse capítulo 20, tá bom? Como a gente já leu aqui em alguns momentos. No caso do pré-milenismo dispensacionalista, como eu comentei, tá aí no slide, né? A ressurreição ela fica dividida em duas partes. A primeira parte ocorre na vinda secreta de Jesus antes da grande tribulação e a segunda depois da grande tribulação, na vinda, né? Faltou um N ali, na vinda visível de Jesus. Aqui existe uma pequena diferença na visão dos pré-milenistas dispensacionalistas, aonde eles não têm muito consenso aonde encaixar a ressurreição dos servos de Deus do Antigo Testamento, tá? Então, por exemplo, desde Adão até o dia da primeira ressurreição, no caso do dispensacionalista aqui, né? A primeira ressurreição, primeira parte, acontece antes da grande tribulação, numa eventual vinda secreta de Jesus nas nuvens. E aí, alguns vão dizer assim: olha, é nesse momento aqui que os santos do Antigo Testamento, as pessoas, né, que serviram a Deus no Antigo Testamento, vão ressuscitar. Outros vão dizer não, aqui essa ressurreição é exclusivo para a igreja. Vai passar os 7 anos de grande tribulação, e aí quando Jesus vir na sua forma visível, aí sim, aqueles que morreram, aqueles que se converteram durante a grande tribulação e foram mortos, eles vão ressuscitar e vão ressuscitar também o pessoal do Antigo Testamento. Tá? Então existe essa pequena discordância sobre quando ressuscita a galera do Antigo Testamento. É na primeira ressurreição
parte um antes da grande tribulação, ou é na primeira ressurreição, parte 2 depois da grande tribulação, tá certo? Então, essa é uma discordância que ocorre, inclusive, entre os próprios dispensacionalistas do pré-milenismo. E aí tem um esqueminha aqui, né? O amilenismo eu nem coloquei um slide anterior, vou colocar um posterior, porque ele é o mais simples. Depois, no caso do amilenismo, depois da era da igreja, que é o atual milênio, né? Jesus volta e acontece tudo o que tem para acontecer. Ressurreição dos crentes e dos incrédulos é algo que acontece ao mesmo tempo, para que depois já venha o julgamento e ocorra novos céus e nova terra, estado eterno. Tá? Então, para a ressurreição no método amilenista, acontece tudo de uma só vez. Aqui é o método dispensacionalista que eu comentei. Então, você tem os tempos de hoje, né? A era da igreja aqui. E aí Jesus vem, sua vinda secreta nas nuvens. É a segunda vinda de Jesus, parte 1 de 2. E aí tem o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos, parte 1 de 2 também. Onde alguns vão dizer, olha, o pessoal do Antigo Testamento ressuscita aqui. Aí vai passar a grande tribulação, né? No céu a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. E aí, depois de 7 anos, Jesus vem com a igreja novamente. E aí tem a batalha do Armagedon. E aí a ressurreição dos santos, parte 2 de 2. Onde outros vão dizer que o pessoal do Antigo Testamento ressuscita aqui. Tá bom? Então esse aqui é o esquema do dispensacionalista. E aí, da mesma forma que o histórico, vai vir o milênio. E depois do milênio, a ressurreição dos ímpios para o juízo final e estado eterno. Tá? E no pré-milenismo histórico, como eu comentei, era da igreja, grande tribulação, e aí quando Jesus volta, ó, acontece arrebatamento, ressurreição dos crentes, e aí milênio. Depois do milênio, ressurreição dos incrédulos. Então é nesse sentido que existe uma primeira e uma segunda ressurreição, tá bom? Lembrando que a base para existir uma ressurreição separada se encontra em Apocalipse 20, onde após a vitória de Jesus sobre Satanás em Apocalipse 19, o diabo, o falso profeta, a besta, todo mundo é preso, acorrentado ou lançado no lago de fogo, e aí o autor diz que é bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. E diz que os demais mortos, foram aqueles que morreram, foram os santos que morreram, ainda não haviam ressuscitados. E após o milênio, todos os demais haviam ressuscitados para o juízo final. Tá bom? Então é isso, galera. A questão da ressurreição, ela é trabalhada desde o Antigo Testamento, tá? Não é algo novo, não é algo que Paulo introduziu. Já era algo que era tema de discussão, por exemplo, entre fariseus e saduceus. Saduceus não acreditavam que havia espírito, vida após a morte, anjos. Esse era um tema mais próprio da doutrina dos fariseus, né? Que embora a gente veja como pessoas ruins nos tempos de Jesus, eles tinham uma doutrina muito interessante. E é isso. O que a gente pode, antes de consultar alguns textos veterotestamentários, lembrar sobre a ressurreição? Eu acho que 1 Coríntios capítulo 15 seja o texto que mais nos dá detalhes, porque parece que Paulo está rebatendo a ideia de que não haverá ressurreição, e ali ele vai trabalhar vagarosamente esse tema, tá bom? Então vamos fazer uma exposição aqui em ordem. Vamos pegar o Antigo Testamento, Isaías 26:19, Daniel 12, do 1 ao 3, e depois 1 Coríntios 15. E aí a gente consegue dar uma olhadinha naquilo que a Bíblia fala sobre ressurreição. Tá bom? Então, vou pegar aqui Isaías 26:19. E aí tá aí pra gente: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Tá? É um dos textos. Outro que a gente tem... e lembrando, isso aqui é um texto profético, né? Não havia no Antigo Testamento uma doutrina bem estabelecida de ressurreição, tá bom? Então,
acreditar que vai haver uma ressurreição é algo novo. No Antigo Testamento não havia, e o que havia eram mensagens de que um dia aconteceria. Tá? Mas dizer que havia uma doutrina na qual todos crescem é complicado dizer porque o pessoal tinha como base a lei de Moisés. Né? Daniel capítulo 1, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Tá escrito aí pra gente. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, vendo que você está seguindo, dando sequência, né? O texto de Daniel 11 não está iniciando nada novo aqui. Então, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, esse é um dos textos que, por exemplo, o dispensacionalista utiliza para dizer, olha, tá vendo? É depois de um período de angústia, né, que vai ter essa ressurreição. Então, eles acreditam que o judeu, eles só vão ressuscitar, né, o pessoal do Antigo Testamento só vão ressuscitar após a grande tribulação. Motivos pelo qual eles acreditam também que os judeus eles vão se converter em massa na grande tribulação. Tá? Esse texto aqui ele é muito utilizado. E aí, né, muitos que dormem do pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. E aí, eu acho que 1 Coríntios capítulo 15, ele é um pouquinho extenso, e a gente normalmente foca do versículo 50 ao 54, mas ele tem vários detalhes interessantes, né? Então eu vou tentar fazer um scanning aqui rápido para pegar alguns pontos mais legais. Vamos pegar a partir... Peraí, eu tô no 15? Tô no 15. 12. Isso. A partir do versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então já havia ali uma doutrina de que, um ensinamento de que não haveria uma ressurreição. É algo até comum hoje em dia as pessoas questionarem o seguinte: a pessoa depois que morre, ela já está com Deus. Então, para que uma ressurreição? Para que voltar o corpo? Isso é um pensamento quase que a gente herda do espiritismo, né? Herda, eu digo, mesmo que você nunca tenha sido ou nunca tenha familiares que tenham sido espíritas ou espíritas kardecistas, né? A gente tem contato, a gente é influenciado por programas de TV espíritas e a gente herda a concepção de que você é um espírito e o teu corpo é descartável, né? Essa é a ideia do espiritismo. Só que isso não é bíblico. A criação de Deus, ela foi perfeita e total quando ele fez corpo, alma e espírito, ou corpo e espírito, dependendo aí da tricotomia ou da dicotomia, né? Se você vai para um lado ou se você vai para o outro. Deus ele criou tudo de maneira perfeita e completa. Então, o seu corpo é parte da criação de Deus. Então, não basta a alma, o espírito estar com Deus. É necessário que o teu corpo também esteja. Então, é por isso que a ressurreição, ela se faz necessária. A ressurreição nada mais é do que o retorno do teu corpo em união com a tua alma e o teu espírito novamente, né? Como aqui nesse momento em vida. Apenas a alma está com Deus, né? Não é o suficiente, como a gente lê na parábola do rico e Lázaro, né? Ambos morreram, o rico para o inferno, Lázaro para o seio de Abraão. E Lázaro foi receber o consolo dele. Ele já está consolado, ele já está num bom lugar. Ok, mas a ressurreição ela ainda se faz necessária, tá bom? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, né? E se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação ela é vã. Ou seja, daqui para frente ele vai considerar
o seguinte, né? Se não tem nada depois da morte, então, né, não tem para que ser uma boa pessoa aqui na Terra. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, vai passar o versículo 15. Aí o 16 novamente, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã e nossos pecados permanecem. Aqui é uma das doutrinas soteriológicas, doutrinas da salvação, né, que mostra que os nossos pecados eles são lavados, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. É o maior evento do cristianismo, né? Tanto que se a gente quer fundamentar a fé cristã, Cristo precisa ter ressuscitado, senão não tem para que acreditar em Cristo. Ele foi só um mestre de bons caminhos como Buda, como Confúcio, como outros filósofos, né? Não teve nada de especial, nada de diferente. O cristianismo só é o cristianismo se Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos para que nós possamos ter perdão dos nossos pecados e no futuro ressuscitar e viver eternamente com Deus. Então isso aqui é base. Por isso que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, a sua fé ela é vã, não tem para que você ser cristão, e ainda vocês permanecem nos seus pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, como é a base de muitos evangélicos hoje em dia, somos os mais miseráveis dos homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias. Essa palavra aqui é uma palavra que é comum para o israelita, porque eles eram um povo agrário, né? Um povo que vivia da agricultura. Então, eles tinham o costume de pegar a primeira parte dos frutos daquilo que a terra deu, que eles plantaram como bons agricultores, e oferecer a Deus. Então, Cristo ele foi feito primícias, ou seja, o primeiro que ressuscitou, o primeiro dos que dormem. Palavra muito utilizada para quem já morreu. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, né? Comparação entre Jesus e Adão. Todos que morrem em Adão são vivificados, todos que morrem em Adão. Opa, desculpa. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Então, ressurreição apenas quando ele voltar. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Importante essa parte, né? Porque aí justifica ter uma ressurreição. Vamos avançar um pouquinho aqui até o 30 e o 32. O 33. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes, e vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, e aqui é um dos pontos que dão um start assim na questão da ressurreição. Como vão ressuscitar os mortos? Aquelas pessoas que querem racionalizar demais, filosofar demais. Com que corpo virão? Né? O corpo já foi queimado, a terra já comeu, já se decompôs. Ele diz, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ele diz, se você plantou uma semente, a semente ela não dá uma árvore se ela primeiro não deixar de existir. Né? E quando você semeia, você não semeia o corpo que há de nascer. Né? Você coloca dentro da terra a espiga de milho para nascer a espiga de milho? Não, você coloca a semente. Né? Ele vai dando esses exemplos. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada um e a cada semente o seu próprio corpo. E ele vai falar aqui sobre, daqui para frente, sobre as diferenças de corpos terrestres, a diferença de corpos celestes, né? O corpo do animal é um, o corpo do peixe é um, o corpo da ave é outra. A glória dos corpos celestes são outras, né? Ele fala, a glória do sol é um, a glória da lua é outra. E ele vai falando das diferenças de corpos. E para depois ele dizer, o corpo que morre nessa terra é um, o que ressuscita é completamente diferente. Né? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita em incorrupção. Ou seja, que não se decompõe, que não se deteriora.
né? Aqui na Terra a gente está em constante deterioração, mesmo antes da morte. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor. Em outras palavras, nenhum dos problemas que a gente tem hoje em dia vai nos acompanhar após a ressurreição. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se tem corpo natural, também tem corpo espiritual. E corpo espiritual não é apenas o seu espírito, é um corpo mesmo. E aí você pode tentar lembrar, por exemplo, o corpo de Jesus após a ressurreição. Jesus, após a ressurreição, aparece caminhando com os discípulos rumo a Emaús, e depois de desaparecer ali, ele já aparece com os discípulos em outro canto. Às vezes os discípulos eles estão trancados numa sala com medo dos judeus e Jesus se coloca no meio deles. Então, às vezes dá a impressão que Jesus é um espírito que atravessa a parede e outra hora ele está comendo pão com peixe, pedindo para Tomé colocar o dedo no lado perfurado, nas marcas das mãos. Então, é um corpo, porém é um corpo espiritual, é um corpo diferente, né? Não temos aqui como mensurar, mas a gente sabe que é um corpo, porém distante até na nossa tentativa de imaginar como realmente vai ser. Primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é senhor, é do céu, qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também são os celestiais. Então isso aqui é um resumão, gente. Eu estou tentando fazer aqui uma leitura rápida para a gente só pegar essas características do corpo ressuscitado. A gente poderia ver os textos dos corpos ressuscitados de Jesus, mas a gente não tem nenhuma garantia que o nosso corpo vai ser idêntico ao corpo ressuscitado de Jesus, tá bom? Então aqui a gente tem vários versículos que dão um norte sobre como vai ser o corpo ressuscitado. E aí ele fala, né? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, corrupção não herda a incorrupção. E aí ele fala, né? Nem todos dormiremos, aqui é o arrebatamento, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós, né? Ele considerando que ele não chegaria nem a morrer, e nós seremos transformados, tá bom? Então, de qualquer forma, quem morreu vai ressuscitar com um novo corpo, quem estiver vivo para a vinda de Cristo vai ter um corpo transformado, até para poder estar junto com Deus. Bom, 1 Tessalonicenses 4, do 15 a 17, a gente já leu um pouquinho também, né? É o texto que vai falar sobre a vinda de Jesus nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitando, e nós seremos arrebatados junto com ele. E o Apocalipse 20, como eu comentei aqui, ó, que merece destaque por ser usado como referência por dividir a primeira e a segunda ressurreição. Acredito que como a gente já leu ele nos outros dias, né, a gente pode caminhar para a grande tribulação. Bom, a grande tribulação é um evento onde nós não podemos dar certeza de que vai ser assim ou que vai ser de outra forma, que uma determinada linha está correta, que um determinado pensador, que a igreja X, que a igreja Y, não dá, tá? O que a gente pode ter certeza? A gente tem certeza daquilo que está escrito na Bíblia, porém a interpretação, ela é, sabe, plausível de erro. Não sei se essa expressão existe, mas enfim, ela é tendenciosa ao erro, né? Até porque a interpretação ela é humana, embora a revelação seja divina. Então, quando a gente fala de grande tribulação, o que vai ter na grande tribulação? Quanto tempo vai durar? Quem vai aparecer? Quem vai se manifestar? O que vão fazer? É difícil. Mas o que a gente pode dizer? A grande tribulação ela vem da parte de quem? Ela vem da parte de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Eu acho que isso não é errado dizer dessa forma. Porque a grande tribulação ela é marcada por uma perseguição intensa das forças do mal contra aqueles que não se rendem ao seu domínio e ao seu poderio, em especial a igreja, né? E aí você vê muitas pessoas sendo mortas, e você vê a grande tribulação também como sendo um momento do derramar do juízo de Deus sobre os ímpios. Então você vai ver as 7 taças da ira de Deus, você vai ver a abertura dos selos, você vai ver as 7 trombetas, e todas elas, em algum momento, acontece algum evento cataclísmico na Terra, né? Morte, fome, doença, seca, queimadas, terremotos.
Então, você vê que a ira de Deus é derramada através de fenômenos naturais, ou através da matança dos homens, ou através de várias coisas, enquanto o diabo vai também estar perseguindo a igreja. Então a gente pode dizer que a grande tribulação ela é um período de muito sofrimento, né? Tanto por conta de Deus estar derramando sua ira sobre os ímpios, não é sobre a terra de uma maneira geral, mas especialmente sobre os ímpios, enquanto a igreja vai estar em constante perseguição. Tá? Podemos dizer que a perseguição ainda vai vir, ou que já está, ou que a grande tribulação ainda vai vir, ou que já estamos passando por ela? Não dá, não existe um reloginho assim para a gente falar, olha, já começou, né? Ou vai começar. Ah, mas disseram que a duração é de 7 anos. É uma interpretação baseada em Daniel. A gente comentou semana passada as 70 semanas de Daniel, certo? Onde a mensagem dada ao profeta dizia que 70 semanas estavam determinadas. 7 semanas, cada semana são 7 anos, não são 7 dias, porque senão a profecia não faz sentido nenhum. E é uma palavra, a palavra semana para eles sempre foi utilizada desde o Antigo Testamento para se referir também a semanas de anos e não apenas semanas de dias. Então você tem as primeiras 7 semanas, 49 anos, para a reconstrução de Jerusalém. As próximas 62 semanas dão quase 500 anos para a vinda do Messias, né, até que ele fosse tirado da terra. Depois, o profeta Daniel argumenta sobre, ou melhor, a profecia, né, que lhe é dada, a visão que lhe é dada, fala sobre o povo do príncipe que virá, que vai destruir o templo, vai arrasar a cidade, falando provavelmente sobre Tito e os romanos destruindo o templo de Jerusalém, né, que havia sido construído por Esdras, embelezado por Herodes o Grande, ali perto do tempo da vinda de Jesus. Perdão. E a última semana, os últimos 7 anos, é visto como uma grande tribulação nessa interpretação dispensacionalista, tá? Vai haver aí outras aplicações onde vão dizer que a grande tribulação é um período de 40 anos, como foi o período do dilúvio, né? Jesus fez uma comparação com a vinda dele ali como nos dias de Noé. Vai haver outras interpretações mais para o pessoal pós-milenista, por exemplo, onde tribulação é uma coisa cotidiana, não vai haver um período específico, uma tribulação específica. Nem todos vão quantificar a tribulação como um período de 7 anos, tá bom? Então vai depender muito ali da questão de qual linha vai estar trabalhando para a gente saber a duração. De onde vem, né? De Deus e do diabo. E aí a gente tem algumas figuras clássicas na grande tribulação, como a besta, como o falso profeta, como o anticristo. A gente poderia fazer aqui um estudo ainda mais longo em relação a eles, mas o que a gente tem dentro do Apocalipse, o que a gente tem, por exemplo, nas cartas de Paulo, é evidência de uma espécie de governo que vai tocar tanto na esfera religiosa como vai tocar na esfera econômica, né? Antes de ir para o Apocalipse, vamos dar uma olhadinha nesse tal anticristo, na carta de Paulo, que a gente tem lá em 2 Tessalonicenses 2. Deixa eu ver se é assim que escreve. Foi. Então, o que temos aqui? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Opa, quem escreveu isso aqui, sendo Paulo ou não, já falou que o dia de Cristo não está perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Então, Jesus fala, né, em Mateus 24, Marcos 13, sobre falsos mestres, falsos cristos, né, a gente já leu isso aqui antes, e Paulo complementa, vai ter uma apostasia antes da vinda de Jesus. O homem do pecado, então, é um homem específico, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que destas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás e com todo o poder de sinais, prodígios e de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aí eu acho que aqui dá para encerrar a leitura. Então aqui você tem um homem, não são vários, não é um símbolo. Você tem um cara em especial que vem segundo o poder do diabo, com toda sorte de prodígios, vai enganar o povo vai seguir, Deus vai permitir que o povo seja enganado, né? Não o seu povo, mas as pessoas que não se converteram. Então a gente tem aqui uma figura icônica em que as pessoas vão se debruçar sobre ela para falar quem que é o anticristo, o falso profeta, quem que é. E aí, durante todas as épocas, alguém vai ser apontado, né? É o Hitler, é o Emmanuel Macron, enfim, né? Sempre vão apontar, é o Papa, né? O Papa acho que é o mais clássico. Principalmente por conta de uma expressão aqui, a Igreja Presbiteriana considera o Papa como anticristo, porque, cadê onde a gente leu? Ó, no versículo 4, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ah, o Papa, ele, dentro da tradição católica, ele é a continuação da liderança de Pedro. A Igreja Católica considera Pedro sendo como o primeiro Papa, né? Não é algo que a Igreja Protestante reconhece historicamente, isso é talvez assunto para um outro momento. E aquilo que Jesus fez e representou e foi na Terra, a Igreja Católica que considera que Pedro seja uma continuação, um substituto, alguém que tem a mesma autoridade. E conforme Pedro morreu, o Papa que veio na sequência tinha a mesma autoridade, e assim sucessivamente o Papa ele seria um substituto do Filho de Deus, como o que estava, não sei se ainda está, mas era escrito em uma das indumentárias do Papa, Vicari Vice Filii Deis, ou Vicari Filii Dei, que é uma expressão em latim que significa que ele é o substituto do Filho de Deus, né? Não apenas um mero representante na Terra, mas sua palavra tem tanto peso quanto a palavra de Jesus aqui na Terra. Então, nesse sentido, a Igreja Presbiteriana considerava, ou considera, não estou totalmente atualizado, acho que o Augusto Nicodemos falou isso uma vez, a figura do Papa como sendo o anticristo. Uma interpretação interessante, mas é complicado porque existiam e existem vários papas, um vai sucedendo o outro. Aqui você tem um homem, né? E tem características específicas para esse homem. Então dizer simplesmente que é a figura do Papa é um pouco complicado de ser aceito, né? Mas existem aplicações e interpretações de que será um Papa que virá no futuro, ou que será um governante da ONU, enfim, né? Existem tantas predições que é até cansativo você ficar se debruçando sobre todas elas, tá bom? E você vai ver mais sobre o anticristo, o falso profeta e a aparição da besta nos próprios textos de Apocalipse, tá bom? A gente não vai ver aqui todo o Apocalipse, mas você percebe que há uma perseguição sobre aqueles que não adoram a besta. Vai haver uma imagem da besta. Vai haver, por exemplo, uma imagem da besta com espírito para fazer prodígios e maravilhas. Então, o que uma imagem e uma necessidade de adoração nos mostra? Uma tradição religiosa. Então, vai haver uma religião onde as pessoas vão ser incentivadas e até perseguidas a se curvar diante dessa religião
esse culto à besta. Então é um governo autoritário, um governo de perseguição, um governo que vai ter um intuito religioso e que também vai ter um controle econômico. Em Apocalipse 13 você percebe que as pessoas não vão poder comprar nem comer se não tiver a marca da besta na mão ou na testa, né? Então é um governo que vai tentar reger essas esferas da sociedade. Mas dá para dizer quem é a besta, se é uma pessoa, se é um governo, é complicado de dizer. Besta, a palavra besta é um sinônimo de fera, animal. Na mensagem profética, principalmente quando a gente lê Daniel, normalmente besta, fera, animais são representativos de um governo, de uma nação, como por exemplo a Babilônia, o Império Grego, o Império Persa, todos eles na profecia de Daniel são representados por um urso, por um leopardo, né? Então é capaz, muito capaz aqui que a besta do Apocalipse, tem uma besta que subiu da terra, outra que subiu do mar, sejam mais relativos a governos do que a um único governante, né? E não apenas uma pessoa, não tirando aqui a parte de que haverá também um falso profeta que vai trabalhar junto com esse governo. É muito difícil você ter muitos dados específicos e dizer que vai ser assim, assim, assim. O que você consegue saber é aquilo que Jesus disse, né? Haverá apostasia, falsos mestres, né? E muita perseguição àqueles que não se curvarem diante desse sistema, diante desse governo. Tá certo? Então, resumidamente, para a gente finalizar aqui, né? Resumidamente, depois de falar durante quase uma hora, é, a marca da besta é o nosso próximo tópicozinho aqui. É outro ponto que as pessoas se debruçam e ficam imaginando o que pode ser, né? Durante toda a história já tentaram desvendar. Ah, a marca da besta é a escrita do Papa, né? Aquele Vicari Vici Filidei que eu comentei, em letras latinas, cada letra representa um número, e aí se você somar dá 666, você já vai ouvir que já foi o código de barra, já foi o www. Eu acho que da minha época o mais famoso é o chip, né? O tal do Mondex, que você coloca na mão ou na testa, e aí aquilo vai substituir o dinheiro, vai ter todos os seus dados e ninguém vai precisar mais trabalhar com dinheiro. E aí, né, o pessoal teve uma paranoia bem grande há um tempo atrás, acho que uns 10, 11 anos atrás, com essa questão do chip que vai na mão. Hoje em dia não se fala mais tanto, mas que seria a marca da besta. O fato é que você não tem certeza sobre o que é a marca da besta, mas é algo que vai te dar poder de compra, sem ele você não vai poder ter poder de compra, e é um símbolo de reverência a esse sistema, é um símbolo de adoração a um sistema que se opõe a Deus. Então, assim, vai ser nítido, né? Não vai ser uma coisa de que você vai ficar na dúvida, ah, não sei se é isso, não sei se não é, né? Vai ser nítido. É por isso que quando a gente fala de idolatria, quando a gente fala sobre ser fiel a Deus em detalhes, às vezes muitas vezes é taxado como muito rígido, muito rigoroso com regra. Mas a gente tem que fazer um esforço, não neurótico, mas cuidadoso e em relação a ter zelo com a maneira como a gente se comporta em relação à cultura do nosso tempo, em relação a outras religiões, porque a Bíblia ela é muito clara quando coloca os dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. O amar a Deus sobre todas as coisas implica adoração e reverência a um único Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu fôlego e apenas a esse Deus. Então, se submeter a outras divindades, né, a divindades governamentais, a uma idolatria, a um culto ao artista, a um culto à celebridade, como a gente tem nos nossos dias, é algo que fere um pouquinho desses princípios. O próprio Jesus, quando falou sobre idolatria, ele nem falou sobre outros deuses, ele falou sobre amor ao dinheiro, né? Então ele falou, não se pode servir a dois senhores, né? Ou você serve a Mamon, Deus do dinheiro, ou você serve a Deus. Então é algo que eu acredito particularmente que vai ser nítido essa marca da besta, essa submissão não apenas a um governo, mas a uma figura
religiosa, a uma divindade. Então, não é uma coisa em que as pessoas vão ficar enganadas, sabendo o que é, o que não é a marca da besta, né? Bom, outras coisas que a gente não sabe exatamente como vai se dar é a questão dos selos, trombetas e taças, que são maneiras como Deus vai dispensar ou tem dispensado um juízo sobre a terra. Desde o capítulo 5 de Apocalipse até, acho que acredito que o capítulo 8, mais ou menos, 9, você tem a abertura dos selos, toque de trombetas, e depois, acho que capítulo 15, 14, você tem o derramamento das taças. Toda vez que isso acontece, algumas desgraças vão acontecendo sobre a terra, o que às vezes particularmente me leva a pensar se a grande tribulação ela é de fato um período de 7 anos logo antes da vinda de Jesus. Porque são coisas que têm acontecido na Terra desde muitos anos. À medida que o tempo vai passando, todas elas acontecem com mais intensidade. A fome é grande ainda na Terra, os terremotos parece que são cada vez maiores, as pandemias atingem o globo de uma forma cada vez mais extensa, e você percebe que parece, né, não estou dizendo que seja, que são pragas do Apocalipse, né? Por isso é tão complicado dizer que vão ser realmente os últimos 7 anos. Os próprios cristãos da Primeira Era acreditavam que eles já passavam pela grande tribulação, né? Por isso acreditavam numa vinda de Jesus tão breve, como Paulo, que acreditava que ainda estaria vivo na vinda de Jesus, né? Bom, para a gente finalizar, a grande prostituta, as duas testemunhas e esses 144 mil judeus, a gente não tem certeza, né? Existem linhas de interpretação para dizer quem eles são, né? Esses 144 mil judeus podem ser simbólicos, né? Uma expressão para o povo de Deus ou para os israelitas que vão se converter, porque é uma soma aí dos 12 mil de cada tribo de Israel. Essas duas testemunhas, elas vão estar pregando durante esse período de tribulação. Está descrito lá em Apocalipse capítulo 11. Alguns vão dizer, a Igreja Católica, se não me engano, advoga como sendo Elias e Enoque, porque eles não morreram no Antigo Testamento, são dois personagens que foram arrebatados. Outros vão dizer que é um símbolo para a lei e os profetas. Outros vão dizer que é Moisés e Elias, né, que são representantes aí da lei e dos profetas. Mas de qualquer forma não podemos dizer o que seriam as duas testemunhas. O que sabemos é que eles vão pregar, vão ser mortos, ressuscitar e subir para o céu. Alguns vão dizer que vai ter um ministério angelical, que anjos vão anunciar o evangelho nesse período, com base em alguns versículos isolados, né? Que pode ser interpretado também de maneira simbólica. E essa grande prostituta, ela está mais no Apocalipse capítulo 17, e você nota uma grande atividade mercantilista, muito assassinato. Então pode ser um governo, pode ser uma igreja. Tá? Então são apenas algumas figuras que a gente tem aí na grande tribulação. Pessoal, é isso. Então hoje era só esse breve comentário sobre alguns aspectos da grande tribulação e alguns aspectos da ressurreição. Na próxima a gente vai tratar mais sobre o juízo e também sobre a questão da morte, né, em alguns pontos em relação a esses dois eventos. Perdão. Então, segue minha recomendação de sempre, tá? Reforcem aí os estudos com a apostila de vocês. Se encontrarem algum material na internet, compartilha com a gente no grupo para a gente ter uma ideia sobre o que vocês estão estudando. E qualquer dúvida a gente está à disposição também, tá certo? Tenham aí um excelente estudo e até a próxima.